Boa noite, amados irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Hoje mais um dia do Senhor, primeiro domingo de dezembro, já entramos aí no clima natalino, né? É uma época boa da gente comemorar, gostosa da gente relembrar, né? E a história maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que nós temos mais uma oportunidade para contar para as pessoas, né? Então é uma época de alegria, de felicidade. Dezembro começa já nesse clima. Vamos começar nosso culto, então, lendo aqui a palavra de Deus em Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler aqui do capítulo 11, do verso 11 até o 12, verso 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Verso 11 até o 12, verso 6. Nós vamos ler também de maneira alternada, como temos feito de costume. Eu vou ler aqui os versos ímpares da igreja dos pais. Isaías, capítulo 11, verso 11 até o 12, verso 6. Diz assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Emate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força de seu vento moverá a mão contra Eufrates, e ferindo, dividirá em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Louvado seja o Senhor, que ao retirar o povo do cativeiro assírio, aqui o profeta Isaías está dizendo sobre a saída do povo do cativeiro assírio. Ele está prometendo não só para o povo de Israel que sairia e louvaria ao Senhor, daria graças a Deus pela saída, mas é um prenúncio para nós da glória e da restauração de Jesus Cristo. Isaías está prometendo não só para Israel essas bênçãos, mas para nós hoje. Então essa oração que ele conta para nós aqui,
deveríamos fazê-la todas as vezes. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me consolas, porque o Senhor me dá a salvação, porque o Senhor é a minha força, porque em ti eu canto um novo cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, ó Pai, por este domingo, dia do Senhor. Louvado seja e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque nós começamos este mês de dezembro aqui reunidos, ó Deus, em igreja, para louvar, para adorar o seu santo nome. E que a vinda do Natal, ó Deus, possa fazer o nosso coração se alegrar cada dia mais, esperando em Ti, ó Deus, que essa redenção em Cristo Jesus, ó Pai, seja consumada em breve, ó Deus. Nós ansiamos a vinda, ó Deus, definitiva de Cristo Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por este momento de culto que nós temos agora, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó Senhor, cuida do nosso coração, para que ele esteja por completo aqui neste momento, ó Deus. E que todas as preocupações da semana, que todos os afazeres, ó Deus, diários, fiquem para amanhã. Porque hoje queremos estar de corpo e de alma, focados, ó Deus, atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Cuida de nós, ó Pai, e que tudo o que for feito neste culto seja para a honra e glória do seu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, cantar juntos o hino 28, coroação. Versos 1 a 10. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versos de 1 a 10. Nós vamos também ler de maneira alternada esse texto, são apenas 10 versos. Vou ler aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Diz assim:
Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Que texto bendito que chama a nossa atenção para a forma da qual nós somos hoje encontrados em Cristo Jesus. Nós em Cristo Jesus somos este povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Ele está nos chamando aqui a fazer algo, a proclamarmos isso, as virtudes daquele que nos chamou, despojando a nossa mente de toda a maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicência. Despojando quer dizer tirando, sabe? Igual a gente tira a roupa. É realmente isso que o texto está dizendo. É quando a gente tira essas coisas da nossa vida de maneira intencional. Quando a gente vai tomar banho, a gente não vai de roupa até lá. A gente se despoja da roupa suja. Aqui o texto está dizendo, olha, os crentes, casa espiritual de Deus, templo do Espírito Santo, se despojam de toda essa sujeira para permanecer em Cristo. E o Senhor Jesus nos dá poder para fazer isso quando nós clamamos a Ele por perdão de pecados. E nós vamos fazer isso agora. Vamos clamar a Deus por perdão. Vamos clamar a Deus por perdão de pecados. Vamos orar a Deus agora arrependido do que fizemos, que desonrou o nome do nosso Senhor, que desonrou o templo do Espírito Santo. Que a gente possa fazer isso, meus irmãos, agora, alguns instantes, silenciosamente, clamando a Deus por perdão de pecados. Nós vamos clamar ao Senhor silenciosamente alguns instantes. Depois eu pedi para minha irmã, Dona Maria, que ela faça uma oração de arrependimento de pecados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós aproveitamos a tua presença, Pai, muito querido, para agradecer ao Deus, Pai, por perdão-nos pecado, Pai. Perdoa, Pai, nossa igreja, Paizinho querido, Santo, sabemos que somos falhos, somos pecadores, Pai. O Senhor odeia o pecado, mas o Senhor nunca viemos errado, Pai, porque os santos
O Senhor deixou de lá pecador, Paizinho querido. Obrigado, Senhor, por esse trabalho nessa noite, Paizinho querido. Seja abençoando o trabalho, Pai, tudo aço que você fez, Paizinho querido. Abençoa o pastor, meu Deus, com o ministro da tua palavra, Pai. Pai Santo aqui. Lava, meu Pai, purifique de todo pecado, Pai. Assim nós podemos, ó Deus, de coração limpo, Pai, poder participar desse alimento, Senhor, para que eu possa nessa noite, Paizinho querido. Em nome do teu filho amado, Jesus, aparecendo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Certos de toda misericórdia e graça, os nossos pecados estão perdoados. E é nessa alegria, nessa certeza, a gente vai cantar agora ao Senhor, clamando a Ele, quer dizer, agradecendo a Ele, louvando a Ele por toda a sua misericórdia. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor. Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de fazê-lo na frente. Muito bem, o primeiro cântico é Perdão e Graça. Esse cântico a gente cantou, eu acho que uma vez só aqui, mas ele é muito bonito, muito conhecido. Nós vamos cantá-lo de novo, Perdão e Graça. Vem derrama, Senhor.
Pai, as nossas orações, te louvando e te bendizendo o seu maravilhoso nome, Pai. O Senhor esteja recebendo todos esses louvores, todas essas adorações, ó Deus, que possa chegar diante da tua presença, como aroma suave diante de ti, ó Deus, que tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. Obrigado porque mesmo antes de nós te amarmos, te escolhermos, ó Deus, tu nos escolheste primeiro, ó Deus. Obrigado pela tua graça, por tamanho amor, ó Deus. E queremos também, ó Deus, diante da tua presença, consagrar todos esses dízimos e essas ofertas, ó Deus. E assim, ó Pai, esses dízimos e oferta possa ser, ó Deus, bênção sobre essa igreja, que possa ser ministrado da melhor maneira possível. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um que contribui, ó Deus, para a tua obra. Essa é a nossa oração, Deus, que nós te louvamos e te bendizemos no teu glorioso nome. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Muito bem, podem vir todas elas, lindinhas. As crianças que nós sempre devemos lembrar de orar, de clamar por elas, né? Você, na semana, tem o dever de lembrar de orar por elas, por as pequenininhos aqui do Senhor, para que o Senhor cuide deles, né? Eles têm tantas demandas, né? A gente pensa que não, mas é escola, é curso, é esporte, são tratamentos médicos, né? Não são porque são crianças que não fazem isso, tem tudo isso. E a gente tem que sustentá-las em oração. Lembre de orar por cada uma delas, né? Vamos orar então pelas crianças? Vou pedir para a Sofia fazer essa oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais uma noite aqui na casa do Senhor. Obrigada porque o Senhor reuniu todas essas pessoas que estão aqui. Obrigada por tudo, né? Por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, podem ir lá. Aqui com a nossa mensagem da noite. Então, lá em Marcos, nós estamos nessa série de Marcos, né? E hoje nós vamos para Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versos 7 a 19. Abra lá então sua Bíblia. Marcos capítulo 3, versos 7 a 19. Eu gosto de trazer sempre o tema da mensagem, e o tema é esse: a nova criação do Rei. A nova criação do Rei. Esse é o tema que eu proponho aqui para a nossa mensagem, de Marcos capítulo 3, versos 7 a 19. Eu vou ler então esse trecho da passagem, esse trecho da palavra de Deus, para você acompanhar aí essa leitura com muita atenção e fé no seu coração. Diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se ante ele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão,
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita, eficaz, que pode adentrar em nosso coração, que tem poder, ó Deus, para adentrar no mais profundo da nossa alma. E o nosso desejo hoje é que o Senhor assim o faça. Que a Tua palavra, ó Deus, cure as feridas, que a Tua palavra faça converter os corações, que a Tua palavra faça gerar frutos, ó Deus, de conversão, de perdão, de arrependimento, e que nós possamos, ó Deus, diante do que o Senhor quer nos dizer, a olhar com maior clareza, a olhar com maior admiração aquilo que o Senhor criou. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Deus criou todas as coisas, como nós podemos observar bem lá no primeiro capítulo da Bíblia, Ele as trouxe à existência do nada. Do nada. Tudo que vemos foi criado por Sua palavra poderosa. Antes nada existia, e Deus disse, e tudo se fez. O relato da criação do mundo lá em Gênesis é realmente impressionante. Saber que nosso Deus tem poder suficiente para criar o universo pela simples força da Sua palavra, pela simples força da Sua vontade, é algo que nos enche de admiração. Ele falou e tudo se fez. Quando observamos o vasto universo, tão imenso que sequer hoje conseguem mensurar o tamanho dele, a gente fica ainda mais maravilhado quando a gente lembra da passagem lá do Salmo 147,4, não é mesmo? Que diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. A gente não consegue nem saber o tamanho do universo de Deus, tem elas todas contadinhas e sabe o nome de cada uma delas. Como se somente isso não fosse extraordinário por demais, Isaías ainda espantado pela grandeza de Deus, ele diz assim: quem com a concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem é esse Deus tão poderoso que consegue fazer essas coisas tão maravilhosas? A criação de Deus é de verdade espantosa. Mas como criaturas limitadas que nós somos, a gente tende a se impressionar somente com o que nós podemos ver. As estrelas, como eu disse, a imensidão dos mares, a vastidão da terra, os animais, aquele monte de borboletas que a gente vê por aí, cada uma com a sua cor. Essas coisas nos impressionam. Essas coisas nos deixam maravilhados. No entanto, nós deixamos de nos maravilhar de igual modo com as coisas que nós não podemos ver. Deus não criou apenas o que podemos ver. Deus criou também aquilo que é invisível, aquilo que a gente não consegue enxergar. E Paulo ensina isso aos Colossenses quando ele diz lá no primeiro capítulo, verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus criou também as coisas invisíveis, das quais são, por exemplo, os espirituais. Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, Deus criou os querubins, Deus criou os serafins, todos eles com inteligência,
com funções definidas, com moralidade, com vontade. Deus criou todos eles assim, são seres dos quais a gente não vê. Além disso, Deus também criou a sua lei e gravou ela no nosso coração. Olha que interessante isso, porque lá em Romanos capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Sabe o que isso significa? Que Deus, quando nos criou, Ele gravou a sua lei no nosso coração. Sabe como a gente sabe disso? Quer dizer, além da palavra de Deus, é claro. Porque não existe sequer um povoado, não existe sequer uma tribo, uma nação que não tem o conceito de divindade na cabeça. Todas elas possuem. Ou elas adoram o Deus errado, ou adoram o Deus de Israel. Nenhuma dessas nações, nenhuma desses povoados que existem no nosso planeta existem sem um conceito de justiça, por exemplo. Todas elas têm. Isso revela que Deus gravou a sua lei no seu coração. Nenhuma delas existe que não tenha um conceito de amor. Isso é a lei de Deus. Ou seja, são coisas invisíveis das quais Deus criou e que a gente precisa se maravilhar também. E hoje, o Evangelho de Marcos vai nos mostrar outra criação poderosa de Deus. É uma criação que de certa forma é visível, mas de outra forma também é invisível. E ao contrário das estrelas, e ao contrário dos oceanos, e ao contrário dos animais, a gente não se maravilha tanto com ela. A gente não se espanta tanto com ela. E alguns até duvidam que ela é obra de Deus. Eu estou falando da igreja, criada pela mão poderosa de Deus. A igreja tem uma razão de existir, um objetivo, uma missão, um alvo, e tudo isso foi criado pelo poder de Jesus Cristo. E hoje a gente vai olhar esse chamado de Jesus, a sua igreja, e nós vamos tentar nos maravilhar um pouquinho com ela. Primeiramente, a multidão estava seguindo a Jesus de novo. Olha lá de novo comigo, no capítulo 3, verso 7 de Marcos, onde diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. E aí o texto ainda continua e diz: seguiam da Galiléia uma grande multidão. Jesus ainda estava na Galiléia, meus irmãos. O versículo 7 está dizendo para nós que ele se afastou um pouquinho da cidade e foi para junto do mar. Isso porque a gente já viu que a presença de Jesus na sinagoga, por exemplo, já estava um problema sério, estava complicado, porque os fariseus, juntamente com os herodianos, queriam prendê-lo e matá-lo. Jesus já tinha entendido isso, os discípulos de Cristo já tinham percebido que isso seria verdade. Jesus tinha entrado num grande embate com os fariseus. Primeiro lá as pessoas começaram a dizer que Jesus se ensinava como quem tem autoridade. Aí os fariseus ficaram tomados de ciúme, beleza? Porque Jesus ensinava como quem era o dono da lei, aquele que havia escrito a lei. Depois disso, acusaram Jesus de blasfêmia, porque Jesus havia perdoado o pecado de um paralítico, e ali Jesus o curou. Depois, um pouquinho mais adiante, disseram que ele tinha comunhão com os pecadores, porque ele comia juntamente com eles, dizendo com isso que ele era pecador junto com eles. E depois, por fim, por acusação de quebrar o sábado, eles simplesmente decidiram matar Jesus. Ele, que é o Senhor do sábado. E por isso, Jesus se retirou da sinagoga e foi para a praia. Parecia um lugar melhor ali, longe de embate, longe dos fariseus. E claro, naquela multidão, se os fariseus
viessem prender a Jesus, seria mais difícil. A gente já falou aqui que a multidão descrita em Marcos, a multidão que seguia Jesus, era um problema. Pelo simples fato deles se achegarem a Jesus com interesse errado. Marcos, ele aponta a multidão com muita dificuldade. A multidão seguia Jesus e se aproximava dele com um interesse muito errado. Marcos sempre descreveu a multidão de Jesus aqui, a multidão que seguia Jesus, como um obstáculo do seu caminho. Marcos descrevia a multidão aqui como aqueles que impediam Jesus de prosseguir o seu chamado. Eles descreviam aqui também como alguém que, a multidão como alguém que impedia Jesus de realizar a sua tarefa. Os discípulos acompanharam Jesus aqui nesse momento. Até aqui na história a gente sabe através de Marcos que estavam com Jesus ali Pedro, André, Tiago, João e depois Mateus, não é mesmo? Mas através do Evangelho de João, a gente sabe que tinha também ali com ele Filipe e Natanael, chamado aqui em Marcos de Bartolomeu. Esses já estavam com Jesus neste momento. Mas o texto afirma que além dos discípulos, havia uma multidão diferente. O texto, Marcos começa a descrever essa multidão para nós de uma maneira que nos chama a atenção pelo tamanho dela. Olha só o que diz aqui o texto, verso 7, diz que retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão. Eu trouxe um mapa aqui para você tentar imaginar o que Marcos está falando. Porque a gente não conhece, então a gente não consegue entender a região. E eu queria que você tentasse imaginar essa multidão que estava aqui com Jesus nesse momento. Jesus estava na Galiléia, aqui Galiléia. Aqui é o mar da Galiléia. Jesus estava na beira do mar, provavelmente aqui um pouco mais para baixo. Jesus estava na beira da praia aqui. E aí o texto vai dizer que existia uma grande multidão da Galiléia. Aqui é o Rio Jordão. Então, para o lado de cá, toda a Galiléia, existia uma multidão com Jesus. Mas ele diz que não somente a multidão da Galiléia estava com ele nesse momento. Ele vai dizer, olha lá comigo mais uma vez, de Jerusalém, da Idumeia. Olha onde está aqui Jerusalém. Ele está dizendo que vieram uma multidão de Jerusalém. Olha quanto ao sul está da Galiléia. E não só da Judéia de Jerusalém, mas da Idumeia. Olha quão longe está falando Jesus aqui, está falando Marcos, desta multidão que estava seguindo a Jesus, que estava indo até ele. Mas ele continua, ele não fala que só de Jerusalém e da Idumeia, mas ele está falando da além do Jordão. O Jordão está aqui. Da além do Jordão é aqui, é a Transjordânica. É para cá do Jordão. Pérea, ele fala também, da além do Jordão, sem dúvida ele está se referindo a Pérea, toda essa região. Mas não fica só no sul e através do Jordão, da além do Jordão, mas ele continua. Ele fala também de Tiro e de Sidom. Olha onde está Tiro e Sidom aqui, Sidom, aqui está Tiro, e aqui está outra cidade, se não me engano, Savelá, muito ao norte. O texto está falando para nós de uma multidão realmente grande. Não só numerosa, mas de povos diferentes. Ou seja, meus irmãos, é uma descrição que é complicada até de imaginar. Pessoas que realmente eram judeus, Jerusalém, Judéia, Galiléia, eram judeus,
Mas quando a gente fala de Idumeia e de Pérea, são gentios, não são judeus. Quando a gente fala aqui de Sidom e de Tiro, a gente não está mencionando de judeu. Idumeia até era um povo gentil que obedecia à lei judaica. Eles tiveram uma revolução um pouco antes e foram obrigados a obedecer, mas eram gentios. Dá para compreender o tamanho da extensão dessa multidão que seguia Jesus? Pessoas que eram realmente da além do Jordão, pessoas que eram realmente de fora dos judeus. Todos estavam indo até Jesus. Todos estavam indo porque ouviram falar de um Jesus que curava todo tipo de doença, que fazia milagres maravilhosos. Muitas pessoas estavam procurando a Jesus para curar as suas enfermidades. Muitos estavam procurando a Jesus para curar as enfermidades dos seus parentes. Imagina quantos não estavam levando seus amigos nas macas, nas camas, não é mesmo? Depois que eles souberam que Jesus havia curado um amigo, né, que desceu na casa de Pedro. Essa descrição, meus irmãos, de Marcos, sem dúvida nenhuma, está descrevendo uma promessa, uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 49, verso 6 vai dizer: pouco é seres meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tomares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías, o profeta Isaías havia dito isso há muito tempo atrás, que a salvação prometida pelo Senhor seria uma salvação não só para Israel, não se limitaria mais ao povo judeu, mas seria uma salvação que chegaria a todos os cantos da terra. Quando Marcos viu que a multidão começou a crescer a tal ponto que chegavam gente de fora de Israel, que chegavam gentios através dele, ele teve que dar o braço a torcer e falar: realmente Jesus está ajuntando uma multidão tamanha que fora profetizada tanto tempo atrás por Isaías. Esse novo êxodo aqui descrito por Marcos, esse novo êxodo das pessoas marchando de suas cidades para se encontrarem com Jesus, marca o início do cumprimento dessa profecia, onde não mais Israel seria o povo de Deus, onde isso estava se abrangendo para um monte de gente, para todas as nações, para todos os povos. E é este o cenário que eu quero que você imagine. Um cenário de muita gente, de diferentes nações, se ajuntando para falar com Jesus. E aí o texto diz no verso 9 algo interessante, diz assim: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Imagina o cenário: aquela multidão tremenda, de gente de diversas nações, de gente do sul, do norte, de judeu, de gentil, um monte de gente diferente. Juntos ali estavam com um único interesse: de serem curados de suas enfermidades. A multidão era realmente impressionante. Sem dúvida nenhuma, com um motivo errado. O motivo deles era errado. Eles não estavam ali reunidos para ouvir o que Jesus tinha pregado.
Eles estavam ali reunidos para curar, para serem beneficiados. Mas pensando bem, essa não é a nossa preocupação majoritária? Não é a nossa também? A gente pode saber disso pelos nossos pedidos de oração, não é mesmo? Os nossos pedidos de oração é sobre o quê? Saúde. A maioria deles. É difícil chegar um pedido de oração aqui falando assim, olha, orem por mim porque eu estou num momento difícil de estudo, não estou compreendendo uma certa matéria e eu queria aprender mais dessa matéria. Ninguém chega com pedido de oração sobre isso. É difícil alguém falar assim, olha, ora por mim, eu estou aprendendo um instrumento novo, queria tocar. Ora por mim para que eu possa aprender a tocar direito isso. Meus irmãos, ora pelo Robson, pelo pastor Cláudio, porque a gente, aquela música está difícil. Eles precisam aprender. Ninguém pede oração assim. A gente pede oração por saúde. É isso que a gente pede. E isso só reflete a nossa humanidade, não é? Isso só reflete as pessoas lá fora, não é mesmo? Me diz aí, qual é a profissão que menos é remunerada? E qual é a que é mais remunerada? A menos remunerada é de professor. No mundo todo, não só no Brasil. E a mais remunerada é o médico. É o médico. A gente dá mais valor para a nossa saúde financeiramente. E a gente dá pouco valor para a nossa instrução. Por que a gente acha que essa multidão queria saber da instrução de Jesus? Eles queriam saber da cura. Da cura. É por isso que Jesus aqui pede um barquinho. Ele estava preocupado porque a multidão estava querendo esmagá-lo. Imagina a multidão na sua cabeça ali. Quantos estavam ali? E eles estavam se arrojando a Jesus. Você consegue imaginar isso? Eles estavam esmagando Jesus. Eles estavam caindo uma em cima das outras para tentar tocar em Jesus. Eles queriam tocá-lo, eles tinham a ideia de que se eles apenas tocassem na sua veste, eles seriam curados. E certa vez, em outra ocasião, isso está lá no capítulo 5, teve uma mulher que fez isso. E aí o texto diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Você consegue imaginar esse poder? De na hora que você tocar nas vestes de alguém, você sentir naquele exato momento que fora curado. Agora a gente consegue compreender um pouco melhor essa multidão de Jesus. As pessoas sedentas, desesperadas, por apenas tocar no Mestre, por apenas sentir este poder curador. E é interessante que Jesus pede um barquinho, né? Claro, ele estava preocupado que ele fosse esmagado. Então ele pensou em subir no barco e talvez se afastar um pouco na água, para que ele pudesse pregar, porque o desejo de Jesus era pregar o Evangelho para eles. Mas Jesus não usa o barquinho. Jesus não sobe no barquinho. Ele fica no meio da multidão. A multidão se arrojando em cima dele. A multidão querendo tocar as suas vestes. Um subindo em cima do outro para tentar experimentar um pouco daquele poder para ser curado. O Senhor queria pregar o Evangelho. O Senhor Jesus queria trazer o maior presente para eles, que não era saúde, era a vida eterna. Mas ele não abandona a multidão. Ele não sai do meio deles. Jesus sabia que seria difícil pregar o Evangelho para eles se ele não deixasse os curar. Ele queria curar.
Ele desejava a cura deles também. Ele desejava restaurar o homem por completo, não só a sua saúde, mas a sua alma. Ele estava preocupado com tudo, e é por isso que ele ficou no meio da multidão. Assim, Jesus curou muitas pessoas aqui. Expeliu diversos demônios. É interessante o texto aqui, é tão maravilhoso que ele fala que os demônios sim reconheceram quem era ele. Os demônios se prostravam diante de Jesus e diziam: tu és o Filho de Deus. As pessoas não. As pessoas queriam só saber da cura física. Mas Jesus cura. Jesus demonstra que ele tem poder para curar. Depois desse evento maravilhoso, depois dessa multidão de pessoas vindas dos 4 cantos ali da terra, se ajuntando até Jesus, o texto vai dizer no verso 13 o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. A compaixão de Jesus pelaquela multidão era tão grande, que aquela multidão só cresceria. Pensa comigo. A multidão estava crescendo ao longo de Marcos. Nós estamos só no capítulo 3. As pessoas estavam ouvindo falar de Jesus de muito longe, se achegando até ele. O que queria acontecer? Sem dúvida nenhuma, todo mundo que tivesse alguma enfermidade iria até Jesus de qualquer lugar do planeta. E Jesus nunca os abandonaria. Havia muitos doentes ainda para serem curados. Havia muitos endemoniados ainda para serem libertos. E a proclamação do Evangelho não poderia ficar de lado. Era esse o intuito de Jesus, pregar o Evangelho da graça. E é por conta disso que o Senhor Jesus chama 12 homens para uma missão. Jesus chama 12 homens para o seguirem, para continuar o seu ministério, totalmente autorizado por ele, para continuar envolvido com aquela multidão. Além disso, Jesus sabia que as autoridades da época não o deixariam. Ele sabia que as autoridades iam chegar ao ápice de matá-lo. E, de fato, ele sabia que era para isso que ele tinha vindo, que era para se entregar por nós. Então, ele queria deixar alguns homens autorizados por ele a continuar cuidando da multidão. Ele sentiu a necessidade de designar as suas testemunhas, por meio das quais, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio chamado, os seguiria. E estes seriam a sua igreja. Perceba que Marcos deixa claro aqui, que o chamado destes homens é pela sua livre e soberana vontade. Olha o que o texto diz. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto deles. A vontade soberana, a vontade sábia e cheia de propósito de Jesus Cristo é a causa do chamado desses discípulos. Ninguém poderia falar assim: por que chamou este e não aquele? Por que chamou este e não o outro? Ninguém poderia falar isso porque é a vontade de Deus. Ninguém poderia ir contra a vontade daquele que sabe e conhece todas as coisas do início ao fim. E isso também era para que nem eles mesmos pudessem falar do contrário. Porque quando Jesus estava já prestes a ser entregue, ele diz lá em João capítulo 15, verso 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. Nem eles mesmos poderiam falar: eu escolhi o Senhor, porque nem isso é verdade, porque foi Jesus quem escolheu cada um deles. Aqueles 12 homens teriam uma missão de acompanhar Jesus,
de serem direcionados por Ele, de serem instruídos por Ele e de caminharem junto daquela multidão, formando para Deus uma igreja. Uma igreja onde ninguém poderia questionar ou substituir a vontade de Deus, a vontade sábia e soberana dele, cheio de poder criador. Meus irmãos, o verso 14 é maravilhoso. Olha só de novo comigo. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviarem a pregar e a exercer a autoridade de destruir demônios. Queridos, Marcos descreve aqui o chamado destes homens de uma maneira sublime, da qual a gente deveria ficar maravilhado, igual a gente fica quando lê Gênesis 1. Sabe por quê? Porque a palavra designou aqui é a mesma palavra utilizada para fazer. É a palavra bíblica para criação. É a linguagem bíblica para criar. É a mesma palavra utilizada por Isaías quando Deus criou Israel. Isaías 44, verso 2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Essa palavra aqui de criou é a mesma palavra que o Senhor Jesus está usando aqui para designou em Marcos. Assim como Deus fez os céus e a terra no princípio, e também fez o seu povo, chamados através de Abraão, Deus exerceu o mesmo poder criador para que no fim dos tempos criasse a igreja. Essa é a nova criação, aquela que o Senhor fez com todo o poder, com todo o cuidado. A multidão estava ali, mas o Senhor, pela sua livre e soberana vontade, escolheu 12 para que desse início à sua igreja. E este número é interessante, não é? 12. Por que não 15? Por que não 18? Porque a relação deste grupo de 12 apóstolos está ligada com as 12 tribos de Israel. Agora Jesus estava restaurando Israel, não mais como um grupo étnico, não mais como um grupo com fronteiras delimitadas em Canaã, mas como povos de todas as nações que desejavam ardentemente um encontro com Ele e que saíam da sua terra para se encontrarem com Jesus. Jesus dá início a uma nova criação, a igreja, que agora seria de povos de diferentes nações, de raças, de tribos diferentes, todos chamados pela sua livre e soberana vontade, onde seriam liderados pelos apóstolos, dos quais Cristo é o cabeça. O chamado desses 12 homens, meus irmãos, reflete a finalidade da igreja. Não só deles como apóstolos, mas da igreja que os segue. E aqui nós temos a frase como para, né, que define aqui para quê, que define aqui a fim de quê, como um propósito. E o primeiro propósito que a gente vê aqui no verso 14 é o quê? Olha só, para estarem com Ele, ou seja, para estarem junto dEle. Jesus não queria, dessa nova criação que Ele havia feito, Jesus não queria um povo para ser simplesmente o seu líder intelectual. Aquele líder que escreve alguma coisa e passa, vocês vão seguindo isso daí e eu estou fora. Jesus queria um povo para que ele estivesse unido a eles. Jesus os chama para estarem junto deles. Junto. O seu povo seria sua família. Aquela multidão não seria mais uma multidão sem família, uma multidão sem nação, uma multidão sem alguém. Ele seria agora a família de Jesus.
O segundo propósito, ainda no verso 14, vai dizer: para os enviar a pregar. Uma vida unida a Cristo nos faz ter maior intimidade com Ele. E quando nós estamos cheios da comunhão de Deus, e quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, nós somos suas testemunhas. A pregação de Jesus não poderia ficar de lado. Havia preocupação sim com a saúde e com a enfermidade daquela multidão, mas ele designou 12 agora, para que eles pregassem a eles. Para que eles pregassem a eles. A ideia era a salvação das suas almas. A ideia era a salvação daqueles irmãos. A vocação principal dos apóstolos de Cristo é expor a mensagem do Evangelho. É ser testemunhas vivas de Cristo. E por fim, se o ministério da igreja está unido a Cristo, ele vai atrair luta sobre si. E as potestades do mal vão tentar impedir a igreja de crescer. E as potestades do mal vão tentar destruir a igreja. E é por isso que o Senhor deu a eles a autoridade para expelir demônios. A pregação das boas novas do Evangelho não pode ser impedida de maneira nenhuma. Nem mesmo os demônios podem impedi-la, porque o próprio Cristo nos capacitou a impedi-los. Meus irmãos, é certo que não temos mais apóstolos hoje em dia. Os 12 ficaram, morreram e não deixaram sucessores. O que eles deixaram foi a igreja. A igreja bem fundamentada, bem estruturada pela sua palavra. E nós podemos seguir os seus passos, seguir o papel da igreja. E à semelhança dos apóstolos, devemos manter comunhão com Cristo. Nós somos chamados a sermos um com Ele, a estarmos com Ele, juntos dEle, querendo cada dia mais estar aos seus pés, querendo cada dia mais estar unidos a Cristo, querendo cada dia mais estar sendo alimentados pela sua palavra, bebendo da água que nos dessedenta. Tal como os apóstolos, meus irmãos, devemos nos preocupar com a pregação do Evangelho. Essa é a principal tarefa da igreja. Uma igreja que não prega o Evangelho é como uma lâmpada que não clareia. É como uma fogueira que não esquenta. É como um mapa que não aponta o caminho. Não adianta de nada. Unidos a Cristo, a gente faz parte dessa nova criação, que é a igreja de Jesus, o seu povo, escolhido por Ele. Que essa criação, meus irmãos, nos deixe maravilhados também. Que essa nova criação de Jesus possa nos maravilhar a cada dia. Quando a gente olhar para a igreja agora de Jesus, a gente olha para ela com carinho e fala: que criação belíssima. Um povo de todas as línguas, de todas as nações, de todos os cantos do mundo, que nessa hora, muitas delas devem estar reunidas também. Que neste dia, em todo o mundo, muitos dos nossos irmãos devem estar também partindo o pão, celebrando a ceia do Senhor. Que essa nova criação possa nos espantar a todo dia, ao olhar que foi pelo cuidado de Cristo, o cuidado de Cristo pela multidão, que atrapalhava o seu caminho, que atrapalhava o seu caminhar, que não entendia muito bem a sua pregação. Mas esses somos nós. E o Senhor nos chamou para sermos a sua igreja. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e que todas as promessas dEle, todas as promessas que Ele fez para o seu povo, possam ser encontradas em nós, os que somos nós, o seu povo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos celebrar juntos a Santa Ceia do Senhor conosco o tempo todo. E aí o Senhor Jesus
instruindo a Paulo, disse assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, que maravilha será o dia que o Senhor voltará e assim receberá a sua igreja como noiva, como uma noiva, como um noivo que aguarda ansioso a entrada da sua noiva. Nós estamos aguardando ansiosos a vinda do Senhor. Mas até que Ele venha, Ele nos deu um papel, Ele nos deu um propósito, Ele nos trouxe um chamado. E esse chamado é de estarmos unidos a Cristo, unidos como igreja, unidos em Cristo, para que a gente possa fazer o que Ele tem nos ensinado. Meu irmão, se você está em plena comunhão com a tua igreja, sendo ela esta aqui ou outra, se ela for verdadeiramente evangélica, você está convidado a participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Se não estiver, não é o tempo agora. Espere, converse comigo, converse com o Denilson, nós vamos te orientar como fazer parte definitivamente deste povo chamado por Deus. Vamos orar? Senhor Deus, querido eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos participar hoje juntos, como irmãos que somos, como feitos deste povo, como feitos novos por Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos agora compartilhar este pão até que o Senhor venha. Ó Senhor, o nosso desejo é Te encontrar novamente. O nosso desejo é nos encontrarmos contigo, ó Pai. Mas nós carecemos, ó Deus, de cumprir o nosso chamado aqui nesta terra. E que o Senhor, através destes elementos aqui, ó Deus, separados do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor possa nos alimentar espiritualmente, nos encher, ó Deus, com o que carecemos. Cada um de nós aqui hoje, ó Deus, carece de alguma coisa. Assim como aquela multidão que se arrojava até o Senhor, nós carecemos também. E que este elemento aqui possa nos tocar e nos fortalecer, porque unidos estamos com o Senhor. Bom, cuida de nós, ó Pai, cuida da tua igreja, assim que nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Aqueles que vão participar, por favor, fiquem de pé e assim nós vamos receber. Na noite que o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: este é meu corpo que é dado por vós. Ao comermos o corpo de Cristo, nós nos unimos como irmãos. Nós mais uma vez professamos que somos unidos neste corpo. E assim nós seremos alimentados, tocados pelo Senhor, e Ele nos dará a sua graça. Podemos comer dele. Todos aqueles que tomaram pão também são convidados a tomar do outro. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Imagina aquela multidão querendo tocar apenas nas vestes de Jesus. E o Senhor disse para nós que Ele entregou o seu sangue, derramado na cruz em favor de nós. E é neste sangue que nós somos tocados em remissão de pecados, salvos pelo Senhor, salvos por Ele. Que
Que nós, ao tomarmos este cálice, irmãos, possamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e a nossa vida tem sido entregue a Ele. Tomai dele todos, disse Jesus. Nasceu, encarnou aqui no nosso meio, viveu entre nós e nós pudemos tocá-lo, Pai. O Senhor permitiu, ó Deus, que aquela multidão tocasse ao Senhor para ser curada. E hoje o Senhor nos toca o coração, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, nos trazendo a salvação, ó Deus, por Tua obra. Obrigado, ó Deus, por tudo isso. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu pela Tua livre e santa soberania. E nós não podemos dizer nada contra isso, ó Deus. Nunca vamos poder falar que nós escolhemos a Ti, ó Deus, e nunca vamos poder dizer porque este ou porque aquele, porque o Senhor é sábio, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece tudo, ó Deus, e nós confiamos na Tua graça e na Tua bondade. Obrigado, a Deus, porque hoje o Senhor trouxe a Tua igreja até aqui para ela se maravilhar mais uma vez diante da Tua palavra, porque foi o Senhor quem as criou. O Senhor quem criou a igreja para ser sua noiva, ó Deus. E que nós possamos nos maravilhar mais, nós possamos
olhar com os olhos de maior carinho pela tua igreja, porque foi criação tua. E é o Senhor quem a resgatou, é o Senhor quem a redimiu, é o Senhor quem a salvou. Preocupado, ó Deus, conosco, o Senhor veio a este mundo. Ó Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome por isso. Cuida de nós, ó Deus, dos nossos corações, que possamos, ó Deus, nos admirar mais, cuidar mais, trabalhar mais, nos dedicar mais a esta obra que é tua. Ó Deus, nós pedimos àqueles que estão enfermos também, ó Deus, neste momento. Cuida da nossa irmã Iraci, ó Deus, internada. Ó Pai, ela faz tanta falta aqui no nosso meio. Cuide dela, cuide da sua família. Que ela possa, ó Deus, ter os resultados amanhã, ó Deus, e que ela possa ter alta do hospital. Mas que ela possa vir curada, ó Deus, sem dores, ó Deus, sem mal-estar. Cuida dela, Pai. Cuida de tantos outros, ó Deus. Obrigado porque minha mãe fez a cirurgia, ó Deus, está se sentindo melhor. Cuida dela. Abençoe todos os outros que carecem de saúde, de cuidados do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ser chamados por Ti, ó Deus, cada dia mais para estar mais em comunhão, aprendendo mais da Tua palavra, ó Deus, aprendendo mais sobre o que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus. Cuida de nós nesse sentido. Abençoe nós, ó Deus, agora, ao voltarmos para as nossas casas, que possamos voltar em segurança por Ti, cuidados por Ti, e que essa semana, ó Deus, que se inicia, possa ser uma semana protegida, guardada pelo Senhor e sustentada por Ti também, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo isso. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.